pessoal. Eu sou Esther Carrenho, sou psicóloga, estudei teologia com especialização em aconselhamento. Sou membro da Igreja de Jesus Cristo, de Campo Belo, aqui em São Paulo. E eu sou bem apaixonada por Jesus Cristo. E gostei muito desse tema que foi me dado para estar conversando aqui hoje, falando com vocês aqui hoje. No começo eu fico sempre um pouquinho tensa, vou beber água algumas vezes, e esse beber água não é porque eu estou com sede, é a tensão que me deixa, que precisa da água, mas estou fazendo isso com muito carinho, com muito amor, e me preparei para esse momento também com muita alegria, né? Então, o tema que foi me dado é a igreja como comunidade terapêutica, cuidado pastoral e emocional. E uma coisa que eu não falei ainda é que eu tenho uma colinha aqui, então, enquanto eu estou gravando, imaginando quem está me ouvindo, eu também vou estar olhando a minha cola. E me chamou muita atenção esse tema, né, nessa parte final, cuidado pastoral e emocional. Porque no tempo de Jesus Cristo, no começo da igreja cristã, não tinha uma separação definida entre cuidado pastoral e emocional. Essas duas coisas se entrelaçavam, havia uma integração no ser humano e nos encontros, nas interações de pessoas com pessoas, tinha uma integração. Até porque a psicologia é uma ciência nova. A psicologia, como psicologia no mundo, ela tem 200 anos. E no Brasil tem 59 anos. Então, óbvio que antes desse tempo da psicologia, as pessoas também tinham oportunidades de crescer e tinham as chances de crescer. Eu até penso, né, isso é uma coisa minha, eu não tenho nem como provar isso, mas é uma coisa que eu acho mesmo. Eu acho que Deus levantou a psicologia justamente porque a igreja falhou nessa tarefa de cuidar do outro emocionalmente e pastoralmente, para que as pessoas tivessem cura e tivessem alívio do seu sofrimento. E Deus ama as pessoas, né? Deus quer que os seus filhos vivam bem, vivam mais confortavelmente a partir daqui, desse mundo. Então, quando Deus levanta a ciência, levanta a psicologia na ciência, porque qual é a proposta da psicologia? É que as pessoas se conheçam cada vez mais e vivam bem com elas mesmas. A proposta da psicologia é ajudar as pessoas a se reconciliarem com elas mesmas. E a gente vai encontrar também, muitas vezes, isso no Evangelho, né? O convite para a gente olhar para dentro. Então, como nós estamos falando de comunidade cristã, da igreja cristã, eu tenho observado como que Jesus interagiu com as pessoas, né? Como ele se relacionou com as pessoas enquanto ele estava aqui na Terra. E, na verdade, claro que eu tenho uma referência do mundo da psicologia, que é Carl Rogers, que também foi cristão, pelo menos por uma parte da vida dele, ele praticou o cristianismo. Depois ele acabou abandonando o compromisso religioso dele, mas, a meu ver, o evangelho nunca saiu de dentro dele. Então, eu tenho essa referência na psicologia, mas a minha referência principal de vida mesmo, e até do meu trabalho, é Jesus Cristo. E eu vejo na vida de Jesus Cristo muito exemplo que ele dá quando ele encontra com as pessoas que estão sofrendo, com as pessoas que estão em dúvida e com as pessoas que estão vivendo à margem. Então, eu quero passar aqui com vocês, estou deixando gravado, né, como que Jesus interagiu com as pessoas, e eu penso que através da forma como ele interagiu, nós temos aí um caminho, né, para a igreja como comunidade terapêutica, porque eu acho que é uma oportunidade que a igreja tem e nem sempre está sendo usada. Então, nós vamos observar aqui como que foi na vida de Jesus.
Então, primeira coisa, como que Jesus interagiu, né? Como que foi a, o comportamento dele, a ação dele com as pessoas. Em primeiro lugar, vamos olhar algumas pessoas que estavam sofrendo muito e tiveram um encontro com Jesus. A primeira que eu anotei aqui é de uma mãe enlutada, né? A viúva de Naim, que ela perdeu o filho único que ela tinha, e esse texto é muito lindo, né? É um texto que dá um estudo bíblico, uma reflexão assim maravilhosa, porque os cemitérios ficavam, até hoje, né? Os cemitérios são meio à parte lá nas cidades de Israel, mas naquela época o cemitério ficava fora da cidade. E quando a mãe e toda a cidade, e a gente entende pelo número de pessoas que estava com essa mãe, que ela era bem conhecida na cidade, quando eles estão saindo para enterrar esse rapaz, né, para levá-lo para o cemitério, Jesus está chegando. Só aqui já tem uma coisa muito bonita, né? É quando o morto está indo, o grupo que está carregando alguém que foi vitimado pela morte se encontra com alguém e o seu grupo, que é Jesus, que é o autor da vida e que é a vida. O que me chama a atenção e o que nós podemos aprender com Jesus nesse texto, nesse evento aqui, que eu acho muito significativo, principalmente agora, né? Que nós estamos vivendo uma época de muita dor, de muito luto, de muita morte, tem diminuído bastante, graças a Deus, graças à intervenção, né, até da ciência mesmo, mas muita gente ainda tem sido vítima do vírus, muita gente foi vítima do vírus, tem família que morreram 3, 4, 5, até mais pessoas num curto espaço de tempo. Então, tem a ver, né, essa história com o nosso contexto. Essa mãe estava sofrendo tanto, 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 que ela nem percebe que Jesus está chegando. Provavelmente ela nem sabia quem era Jesus, porque ela não se fala nada dela. Mas Jesus toma a iniciativa. Ele percebeu o sofrimento dela e ele tomou a iniciativa. E ele vai, então, até essa mulher e fala para ela, olha, você não precisa chorar. E aí ele caminha até onde o rapaz estava sendo carregado, naquela época era um tipo de rede, ele quebra a lei de um ritual, né, porque não podia tocar no morto, nem naquele lugar onde o morto estava, mas Jesus vai até lá, ele toca o morto, ele ressuscita o rapaz e ele traz o rapaz de volta, né, para a mãe dele. E que lição que nós pegamos aqui é essa sensibilidade de Jesus, de perceber a dor do outro e de tomar a iniciativa de ir de encontro à pessoa que está sofrendo. Hoje, eu pelo menos não tenho esse poder de ressuscitar ninguém, mas eu acho que tem várias coisas que nós podemos fazer pela pessoa que sofre, né? Desde oferecer um copo d'água, desde ficar pertinho, tantas outras coisas a gente pode fazer para aliviar um pouquinho a dor da pessoa. A segunda pessoa que também está sofrendo muito, e também eu escolhi uma mulher, é a mulher envolvida com prostituição. Isso está registrado em Lucas 7. Jesus, então, está numa casa, está sendo recebido numa casa, e quando ele está lá na sala, recebendo, esperando, né, talvez, aguardando o momento do jantar, essa mulher, que é uma prostituta, ela praticava prostituição, ela chega e vai para os pés de Jesus. E olha que interessante isso, né? Por que eu estou envolvendo uma mulher que estava tendo uma vida que a gente sabe que não é que é uma vida legal, mas eu estou escolhendo porque, como eu já atendi várias mulheres envolvidas com prostituição, não é difícil para mim imaginar o quanto essa mulher tinha de dor. Porque ela chega ali aos pés de Jesus, ela unge os pés de Jesus com o perfume que ela carregava, e eu fico imaginando que em algum momento o olhar dela se encontrou com o olhar de Jesus. E nesse encontro de olhar, eu imagino que essa mulher lembrou de todas as mazelas e de todas as dores que aquele tipo de vida
causava para ela, né? De sofrimento, de humilhação, de exploração, de violência, que provavelmente ela já tinha sofrido nas mãos de alguns homens. E agora ela está ali com Jesus, encontrando um olhar super amoroso. Por que eu tenho toda essa minha imaginação? Porque, de repente, ela começa a chorar. E ela chora, chora, chora muito. E eu acho que essa mulher ali estava chorando toda a dor acumulada em sua vida nos pés de Jesus. E eu imagino que é esse encontro amoroso, de acolhimento, que Jesus permite que ela chegue perto dele, que traz à tona todo esse sofrimento. E, com certeza, essa mulher saiu dali, ela foi a ex-prostituta, ela saiu dali restaurada. Como é que a gente sabe isso? Porque Jesus mesmo fala. Eu não sei quantos conhecem a história, mas se você não conhece, vale a pena ler, porque as pessoas que estavam hospedando Jesus, as pessoas que estavam presentes ali, eles começaram a criticar Jesus e começaram a pensar, ué, mas ele não está sabendo quem é essa mulher, né? Porque se ele soubesse quem é essa mulher, ele não ia recebê-la desse jeito. Então, olha que interessante, Jesus viu a mulher, Jesus viu a vida da mulher, viu o sofrimento da mulher, e aqueles homens viram o quê? Viram a prostituta. Então, eu acho que aqui tem uma grande lição para nós, se nós quisermos se a gente quiser fazer parte e se tornar uma comunidade terapêutica. Eu preciso aprender a ver aqueles que estão sofrendo como Jesus viu, né? Ele viu a dor e viu o sofrimento. E Jesus diz depois para esses homens que ela tinha um amor muito grande por ele, né? Porque ela foi perdoada dos pecados. E ele diz que a história dela, pelo resto da eternidade, seria conhecida no mundo como nós estamos conhecendo hoje. Então, nós já vimos uma mulher sofrendo porque perdeu o filho, e essa aqui sofrendo pela vida, né? A vida que ela escolheu levar, que era a vida de prostituição. Mais um exemplo de Jesus encontrando com aqueles que sofrem é os dois discípulos de Jesus. Os dois discípulos de Emaús estão voltando, saíram de Jerusalém, estão voltando para Emaús, era um domingo, e eles estavam muito tristes, eles estavam muito frustrados, porque aquilo que eles tinham esperança tinha desaparecido. O Cristo que eles achavam que ia ser o libertador político deles, né? Eles nem tinham muito eles não alcançavam muito essa conexão que Jesus é o Messias, mas eles tinham a esperança de um libertador político da opressão dos romanos. Eles estavam arrasados, porque aquilo que eles esperavam tanto, eles tinham acabado. E lidar com frustração é uma das piores coisas que existe. Eu acho que muita gente está agora me ouvindo, já passou por algo assim, por uma decepção, por uma frustração. Isso é desanimador, acaba todas as forças da gente, a esperança se vai, né? E Jesus vem e ele começa a andar com os dois. E ele começa a perguntar o que está acontecendo com eles, e eles falam, né? E um deles fala até de um jeito meio crítico, né? Fala assim, peraí, você estava em Jerusalém, você não soube o que aconteceu esses dias? E contam a história da crucificação de Jesus. Gente, eu gosto muito, mas muito mesmo, de ver como Jesus responde para esses dois homens, né? Ele não briga com os dois homens, ele ajuda os dois homens a rememorar aquilo que eles já conheciam. Ele começa perguntando, mas espera um pouquinho, o que os profetas falaram sobre esse Jesus? É assim que ele começa com os dois. Então, ele começa ativando aquilo que eles já conhecem, que eles já tinham lido e que estava, né, na memória dele. E depois que ele faz a pergunta, aí ele começa a explanar tudo que estava escrito sobre Jesus de Nazaré, começando em Moisés, sem crítica, sem condenação. E ele, quando chega no lugar que eles vão entrar para Emaús, Jesus faz de conta que vai embora, e aí vocês conhecem a história. Também é um outro texto que dá um estudo maravilhoso.
aliás, não tem texto, não tem evento que Jesus tenha feito que a gente não precisa nem falar muito, né? É só ler que tem muito para refletir. E aí eles descobrem que aquela pessoa que estava com ele, que o coração era aquecido enquanto Jesus caminhava com ele. Talvez aqui está um segredo, né, da comunidade terapêutica, da pessoa terapêutica. E quando você vai falar com a pessoa, é importante que o jeito seu, a sua postura traga algum calor para aquela pessoa, como Jesus fez aqui. Bom, eu peguei esses 3 exemplos, então, de pessoas que sofriam. Agora eu quero falar sobre as pessoas, 2 pessoas que Jesus encontrou, e aqui eu escolhi 2 homens, que estavam em dúvida. A primeira delas é Nicodemos, e está em João 3. Nicodemos, como todo mundo sabe, era uma pessoa muito importante, provavelmente ele fazia parte mesmo do Sinédrio, era um dos juízes, né? E Nicodemos olhou para Jesus, conheceu Jesus, ele falou, nossa, esse homem tem algo diferente, tem algo nele aí que os outros não têm. Então ele resolve ir conversar com Jesus à noite, às escondidas. E Jesus, ele provavelmente era um homem, além de ser importante, era um homem bem financeiramente falando também, né, socialmente falando, ele não era uma pessoa qualquer da cidade, e Jesus o aceita, né, o aceita. Quando ele vem já elogiando Jesus, Jesus começa já apontando para Deus, né, tentando já despertar uma curiosidade ou uma reflexão na vida de Nicodemos, ao invés também de condená-lo, de criticá-lo, ou de reclamar, já que ele fazia parte do Sinédrio, e o Sinédrio todo estava querendo era matar Jesus, prender Jesus, mas Jesus não faz nada disso. E Jesus começa falando com ele que ele precisava começar do zero, que ele precisava, sei lá, se fosse hoje, na linguagem moderna de hoje, talvez você precisa resetar tudo, precisa deletar tudo e começar um novo jeito de viver. Eu também gosto muito disso que Cristo faz aqui, e que nós também podemos fazer como terapêuticos. Quando a pessoa vem com dúvida, a gente pode estimular mais ainda a reflexão da pessoa e conduzir a pessoa para um caminho que é por onde ela deve caminhar, que foi o que Jesus fez aqui com Nicodemos. Quando Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo, ou você precisa nascer do alto, como algumas traduções dizem, isso, eu fico imaginando a saída do Nicodemos desse encontro com Jesus. Com certeza, se ele entrou ali com uma dúvida, acho que ele sai com muito mais dúvidas, porque ele mesmo questiona isso. Ele fala para Jesus, mas como é que eu vou nascer, né? E aí é que Jesus fala, olha, tem um nascimento que é diferente desse nascimento de sair do útero, e é desse nascimento que você precisa. E se a gente acompanha a vida de Nicodemos, muita gente, muitos estudiosos falam assim, lá na Bíblia, no Evangelho, não diz que ele se converteu, mas também não diz que ele não se converteu, que ele não se tornou um seguidor de Jesus. Eu acredito firmemente que ele se tornou, sim, ele passou a crer em Jesus, porque um pouquinho mais na frente, em João 7:50, por exemplo, nós vamos encontrar Nicodemos defendendo Jesus diante do Sinédrio, falando, espera um pouquinho, vocês estão condenando um homem sem ouvi-lo? Ele não é ouvido, o Sinédrio não deu nenhuma atenção para aquilo que ele falou, mas ele está defendendo Jesus. E o mais importante para mim, depois é lá no final do Evangelho de João, eu acabei não marcando aqui a referência, mas nós vamos encontrar Nicodemos junto com José de Arimateia, cuidando do corpo de Jesus e levando para a sepultura depois que Jesus tinha sido morto e tinha sido crucificado. Então, Nicodemos não ia correr todo esse risco. Antes ele foi à noite se encontrar com Jesus, agora ele está indo à luz do dia cuidar do corpo de Jesus, né? Cuidar do corpo morto de Jesus.
Então, por esses dois dados, eu creio firmemente que Nicodemos creu em Jesus, sim, e eu vou encontrá-lo no céu um dia. E o outro que vem com dúvida para Jesus é o homem rico, é o jovem rico, né, que chega perguntando para Jesus, olha, mas o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Então, alguém que vem em dúvida quanto à fé cristã. E Jesus também é amoroso, e nesse texto aqui, porque quando o jovem fala isso, Jesus fala, você precisa obedecer todos os mandamentos. Aí o jovem fala, Senhor Jesus, mas eu já faço isso desde que eu era jovem. E a Bíblia relata que Lucas, né, Lucas, não sei se Marcos relata que Jesus olhou para esse homem e o amou. Aqui eu vejo um princípio lindo, 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 que nós, cristãos, seguidores de Jesus, se queremos ser terapêuticos, se queremos formar uma igreja, uma comunidade terapêutica, a gente precisa aprender a amar o outro com o olhar, porque o olhar pode transmitir raiva, pode transmitir ódio, pode transmitir desconfiança, pode transmitir desejo erótico, pode transmitir tanta coisa. Mas aqui, Marcos está dizendo que Jesus o amou com o olhar. E aí Jesus fala, então, está faltando uma coisa, né? Então, eu imagino que Jesus sabe, óbvio, né, que ele era muito apegado ao dinheiro, então Jesus fala, então você precisa desapegar do dinheiro, daí você vem e me segue. Nós não sabemos se esse jovem voltou ou não, não tem nada que prove isso, mas uma coisa nós temos certeza, ele viu o amor de Jesus pelo olhar. Então, aqui são dois exemplos de pessoas que estavam em dúvida. Agora, eu peguei alguns exemplos de pessoas que estavam vivendo à margem, né? E nós vamos encontrar também muito nos nossos dias pessoas vivendo à margem, pessoas excluídas, é o que mais tem no nosso meio e nesse mundo doido que a gente está vivendo. A primeira delas é a mulher samaritana, que é uma mulher que já está no 6º relacionamento. Eu sempre penso muito nessa mulher, porque se hoje, quando uma pessoa divorcia, casa de novo, se separar de novo, né, a gente já fica olhando meio de olhos tortos, agora imagina uma mulher naquela época que já estava no 6º parceiro, né, estava no 6º relacionamento. E eu não vou ficar repetindo a história, porque eu sei que vocês conhecem toda a história. Mas o que acontece aqui? Jesus toma a iniciativa também e pede água para essa mulher. E começa um diálogo com ela, até que tem um momento que Jesus pergunta, fala para ela, vai lá, chama o teu marido e vem, né? Ela fala, mas eu não tenho marido. E aí Jesus disse para ela, realmente, parabéns, você não tem mesmo, você falou a verdade. Você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Então, gente, por que eu estou trazendo essa interação de Jesus com uma pessoa que estava vivendo à margem? Porque eu vejo 2 lições muito importantes aqui. A primeira lição é essa, de Jesus tomar a iniciativa e dele começar conversando com a mulher a partir de algo que ela conhecia, a partir de algo que era natural para ela, né? Que era algo que fazia parte da vida dela, que é o buscar água. E todos vocês sabem que ela buscava água nesse horário que era, segundo informações de João, era um horário de sol quente e na Israel é muito quente, porque ela não era aceita pelas mulheres. Então, ela vai, se encontra com Jesus, e Jesus parte de algo que fazia parte do dia a dia dela, que é a água. Então, aqui já tem uma coisa importante para nós. Como é que a gente aborda, né, as pessoas que estão à margem? Qual que é a nossa ótica quando a gente chega perto? Qual que é a percepção? Como é que eu faço isso? Então, eu penso que aqui nós podemos aprender com Jesus, sim, como comunidade terapêutica. E a outra coisa é que quando ela diz para Jesus, eu não tenho marido, Jesus não fala para ela, mas olha, você é mentirosa mesmo, né? Como é que você pode falar isso para mim, que não tem marido?
A gente não vê nenhuma condenação de Jesus para com essa postura dela. Pelo contrário, Jesus viu aqui o que ela tinha de positivo. E o que ela tinha de positivo? Ela estava falando a verdade. Jesus falou, você está falando a verdade, você não tem mesmo. Porque 5, mais ou menos isso, né? 5 você teve e perdeu. E esse que você tem agora não é seu, né? É de uma outra mulher. Então, aqui tem também um princípio que eu acho fundamental, gente, fundamental mesmo, não só no aconselhamento, até os profissionais, né, em psicologia e psicoterapia. Nós precisamos aprender a ver o que aquela pessoa que está ali comigo tem de positivo. Eu preciso aprender a enxergar e praticar isso, olhando o que a pessoa tem, além da aparência, além do comportamento. Às vezes, quando eu estou falando para pais de adolescentes, de jovens, eu repito isso. Eu falo, olha, eu acho que a gente precisa aprender a ver quem é o rapaz ou quem é a moça que está além da roupa, ou que está além da tatuagem, ou que está além do piercing. Quem é essa pessoa? E é o que Jesus faz aqui. E também eu não vou gastar tanto tempo aqui, porque eu acredito que todos vocês também conhecem essa história e podem reler a história e aprender com essa história. Mas o que eu acho importante aqui na vida dessa mulher é que foi muito impactante essa conversa dela com Jesus. Aliás, ela é a pessoa que Jesus se revela como Messias. Você vê que ele tinha tanto discípulo, né? E ele vai se revelar justamente para uma mulher que estava vivendo à margem, que ninguém queria muita conversa com ela. E o impacto disso aí foi grande, que ela sai dali, ela encontra um grupo de homens, porque se fosse mulher também ninguém ia ouvir ela mesmo, né? As mulheres queriam ver ela pelas costas. E ela fala para esses homens, olha, eu encontrei. E a outra pessoa que eu escolhi, que estava vivendo à margem, é Zaqueu. Zaqueu era um corrupto, ele era o empregado do governo romano, que cobrava a mais os impostos do povo, já tão sofrido. E olha, você vê que esse negócio de corrupção de governo e de tanta gente não é novo, né? Isso é mais velho que tudo. Mas Zaqueu era esse, teria ouvido falar de Jesus e agora ele quer ver com os olhos dele. Então ele sobe lá no sicômoro, que é uma árvore fácil de subir, e de lá ele quer ver Jesus. E quando Jesus passa ali, Jesus diz para ele, fala, olha, Zaqueu, eu preciso me hospedar na sua casa hoje. E aí eu fico pensando, né, como é que nós lidamos hoje com as pessoas que estão à margem, com as pessoas corruptas, né? Será que nós temos esse amor que nos leva a ficar próximo da pessoa? Será que a gente pode fazer o que Jesus fez? Quais são os recursos que eu tenho para demonstrar amor para alguém que também está à margem, que também faz o que não devia fazer? E Jesus vai para lá. E a gente não sabe tantos detalhes, né? Tudo que aconteceu nesse hospedar Jesus, mas o que nós sabemos é que o impacto dessa decisão, desse ir de Jesus à casa de Zaqueu, mexe tanto com ele, que ele decide, né, ali, a devolver até 4 vezes mais aquilo que ele tinha tirado das pessoas, né? Ele decide mudar de vida a partir dali, e aquilo que, porventura, ele tivesse cobrado a mais, e com certeza tinha muito, ele se propõe a devolver. Então, fica claro que aqui tem uma mudança radical na vida de Zaqueu. Então, olha como que as interações de Jesus, elas vão sendo terapêuticas e vêm provocando mudanças nas pessoas, né? Vêm impactando pessoas. E Jesus mesmo disse que aquilo que ele fez, nós como servos dele, como discípulos dele, também podemos fazer, até mais ele fala, né? Que é muito bonito isso também.
E Jesus, enquanto andou aqui na Terra, ele não deixou de ser Deus, mas ele foi também totalmente humano. Então, ele deixou aqui a trilha para a gente seguir a trilha. Então, como igreja terapêutica, eu não sei se nós precisamos de formação especial, de estudos especiais, mas nós precisamos dessas atitudes que Jesus teve, com certeza. E aí eu quero dizer agora de 4 princípios terapêuticos que eu acho importante para uma comunidade que queira ser terapêutica. A primeira coisa é o novo conceito de família que o Evangelho nos traz. É o novo conceito de família que nós aprendemos com Jesus Cristo. E olha, eu vou falar uma coisa para você. Essa é uma das coisas que eu mais gosto no Evangelho, né? Que eu mais gosto da vida de Jesus Cristo. Claro que a redenção está em primeiro lugar, porque a minha vida redimida é outra totalmente diferente da que eu era, mas esse novo conceito de família, para mim, é muito impactante. E para mim é altamente terapêutico, o novo conceito de família. Aonde que eu pego isso? Em Lucas 8, de 19 a 21, quando alguém chega para Jesus e fala para ele, tua mãe e teus irmãos estão aí. O que Jesus responde? Quem ouve a minha... Não, ele pergunta primeiro, né? Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Quem ouve a palavra e pratica, esse sim é a minha mãe e são os meus irmãos. Então, você que está ouvindo, para um pouquinho e pensa nisso. Lembra que no Velho Testamento essa coisa de família é muito forte, né? Pai, mãe, os filhos, a descendência, é um negócio muito forte. E o que Jesus está dizendo aqui agora? Ele amplia o conceito de família. Ele muda o conceito de família. A sua família de origem continua sendo sua família, mas ela é ampliada agora. Para quem? Para aqueles da comunidade da fé. Gente, se nós, como comunidade, praticássemos isso, com certeza a nossa história no mundo seria outra. Então, acho que aqui cabe uma pergunta, quando a gente pensa na comunidade como... agora, quem é minha família? Minha família é a comunidade de Jesus, do Campo Belo. O que isso significa? O que uma família faz com o seu membro, com alguém que participa ali da família, quando essa pessoa está doente, quando ela precisa de dinheiro, quando ela precisa de apoio? Então, fica a pergunta, o que a comunidade agora como família, foi Jesus que disse isso, não sou eu, o que a comunidade como família está fazendo com aqueles que ouvem a palavra e praticam, aqueles que fazem parte, né, dessa comunidade? Na minha própria família, eu tenho parentes que os pais se separaram, o pai se separou, as crianças ficaram sem pai, e, lamentavelmente, eu não vi a comunidade deles, daquelas 3 crianças, serem acolhidas por pais. Mãe eles estavam tendo, mas também uma mãe, quando precisa fazer papel de pai e mãe, ela acaba não sendo nem mãe nem pai direito, né? Eu não vi eles, alguém ou a comunidade chegando e temos acolhido como comunidade os nossos idosos. E os nossos órfãos de pai, os nossos órfãos de mãe na comunidade. Como é que a gente trata como família? Eu acho que é uma boa pergunta para a gente fazer. A segunda coisa que eu acho importante é a gente ter respeito pelo desejo da pessoa. Sabe que na Bíblia, se você estudar todos os milagres de Jesus, não tem receita para a realização do milagre. Teve gente que Jesus curou que tinha muita fé nele, mas teve gente que Jesus curou que não tinha fé nenhuma nele, nem sabia quem ele era. Né? Teve uns que ele curou e já curou mesmo. Teve outros que ele mandou sair sozinho do lugar e aí a pessoa foi curada. Teve uns que ele pôs o dedinho lá e tirou o problema da pessoa. Teve outros que ele fez diferente. Então, se você olhar a conduta dos milagres de Jesus, cada um tem uma conduta diferente. Mas tem uma coisa que eu vejo em Cristo, em
todos os milagres que ele realizou e nas interações dele. Ele tinha muito respeito pela pessoa. Cristo nunca impôs nada. Ele até tomou algumas iniciativas quando as pessoas estavam sofrendo, sim, mas ainda assim não era nada imposto. O que ele trazia era algo que ia trazer um alívio, né, ali para a pessoa. Jesus Cristo nunca forçou nenhuma situação. Então, para o cego Bartimeu, por exemplo, ele fala assim: o que você quer? E aprender a respeitar a pessoa. Até porque, gente, só dá para ajudar quem quer. Quem não quer, não tem nada para fazer. E às vezes eu acho até que nem Deus faz nada para quem não quer, né? Ele pode até fazer, porque no amor dele ele acaba fazendo, mas a gente pode ajudar aqueles que querem. A terceira coisa que eu coloquei como princípio terapêutico é a ausência de julgamento. O exemplo mais lindo que eu vejo aqui é o caso da mulher adúltera. Aquela mulher realmente tinha quebrado a lei, pela lei ela poderia mesmo ser apedrejada, mas quando aqueles homens chegam ali querendo apedrejar essa mulher, Jesus protege a mulher. Né? Eu vejo aqui uma ética maravilhosa de Jesus. Publicamente, ele protegeu a vida da mulher. E quando ele conversa com a mulher, ele fala: cadê seus acusadores? Ela fala: foram embora. Daí Jesus fala: eu também não vou te julgar e nem te acusar, mas vá e não peques mais. Vai e muda de vida, porque, óbvio, você está vendo que essa vida que você está vindo até aqui não está dando certo. Então, a gente não vê. E Jesus julga, sim, os hipócritas, os religiosos, aí ele fala umas coisas bem pesadas para eles, mas para as pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão à margem, para as pessoas comportamentos inadequados, a gente não vê essa atitude em Jesus. E a quarta coisa é que Jesus reconhece o potencial da pessoa. O paralítico de Betesda, ele fala: levanta, toma tua cama e anda. Quer dizer, tem o potencial dele sendo usado. O cego de João 9, Jesus faz a laminha lá com saliva, põe no olho dele e manda ele se lavar no tanque de Siloé. Então, o cego também teve que ter um movimento para voltar a enxergar. E eu fico imaginando quem foi o guia que levou ele até o tanque de Siloé, né? E eu acho que aqui a gente pode fazer um paralelo com o livro de Eliseu, com a história de Eliseu e a viúva do azeite. Quando essa viúva procura Eliseu, Eliseu primeiro pergunta para ela: tá bom, o que você quer que eu te faça? Como que eu posso te ajudar? Olha, outro princípio maravilhoso, né, para ser terapêutico. E a segunda coisa que Eliseu pergunta é: o que você tem em casa, né? O que você pode fazer? Então, dá para a gente fazer esse paralelo aí. Né? Primeiro, Eliseu pergunta o que você espera de mim, e segundo, o que você tem que pode entrar agora para resolver esse problema seu. Ok, e terminando, eu quero falar mais algumas coisinhas aqui que eu acho muito importante concluir, né? Se você quer ser terapêutico, se você quer fazer parte de uma comunidade terapêutica na ótica cristã, é preciso primeiro começar por você. E quem falou isso também não fui eu, quem falou isso foi Jesus. Em Mateus 7, de 1 a 5, é um texto que Jesus fala até com uma certa seriedade. Ele fala assim: hipócrita, você está olhando o problema do seu irmão e você está querendo reformar a vida do seu irmão. Espera um pouquinho, você está aí vendo o cisquinho que tem lá na vida do seu irmão, você já parou para ver a trave que tem no seu olho? Então, olha, se você quer realmente reformar a vida do seu irmão, se você quer realmente caminhar por aí, primeiro você vai ter que tirar a trave do seu olho. Eu gosto muito da psicologia, porque na psicologia,
Agora parece que não é obrigado mais, mas pelo menos é indicado. Todo psicoterapeuta precisa fazer terapia. E a maioria dos profissionais, quando tem dúvida de um caso, quando está começando a trabalhar ou quando tem dúvida, eles buscam supervisão. Eu dou supervisão para muitos profissionais em psicologia. E eu penso que aqueles que se dispõem, né, o grupo que se dispõe a trabalhar com aconselhamento na igreja, eles precisam também, né, de fazer isso que Jesus falou aqui. Qualquer um que quiser ajudar o outro precisa primeiro olhar para si e ver qual é a trave que precisa ser tirada do seu olho. O que isso significa? Significa que você tem que ver as coisas que estão mal resolvidas na sua vida, que você precisa ver de verdade quem você é, que você precisa ver as suas fragilidades, que você precisa olhar para trás e ver coisas doloridas que talvez você nunca mencionou para ninguém. Quer dizer, você precisa ter esse contato genuíno com você, com a sua alma, com as suas profundezas, para depois, então, você poder caminhar com aqueles que vêm buscar a tua ajuda. Eu gosto muito de pensar em Jesus Cristo, que Jesus Cristo sofreu tudo quanto foi tipo de dor aqui nesse mundo, né? E lá em Hebreus 4:16, o autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, mas o autor de Hebreus diz assim: sempre que você precisar, vá ao trono, vá falar com Jesus, porque ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele sofreu tudo que você pode estar sofrendo. Então, aqui já tem um princípio que, para ajudar o outro a andar nos caminhos tenebrosos dele, eu preciso, primeiro, andar nos meus caminhos tenebrosos. Eu posso falar da minha própria vida. Eu acho que eu fiz terapia profundamente, porque eu venho de uma história de muito desamparo, mas muito mesmo, e eu fiz muitos anos terapia, né? Chorei muito, me debulhei muito olhando todas as minhas travas. E eu vejo que isso facilita hoje para mim caminhar com aquelas pessoas que estão sofrendo. Em cima disso ainda, né, além de tirar a trave, Paulo diz isso, que a gente que pensa que está em pé, né, cuidado para não cair. O que eu queria destacar aqui é o pensa que está em pé. Paulo não está dizendo você que está em pé, ele está dizendo você que pensa que está em pé. Então, às vezes, a gente pensa que está tudo certinho, mas é preciso um exame legal, né? Um exame mais afinado, um exame mais apurado, para ver de verdade quem eu sou. E a segunda coisa, daí eu quero terminar, então, primeiro é tirar a trave, e a segunda que eu quero deixar encerrando, é que nós precisamos aprender a praticar a escuta. No hebraico é Shema, Shema, ó Israel. E uma das frases que mais nós vamos encontrar no Velho Testamento é essa: ouça, ó Israel, ouça, ó Israel, ouça, ó Israel. Não está fala Israel, fala Israel, fala Israel. E nós, evangélicos, principalmente, a gente às vezes pensa que a Bíblia é para dar surra no outro, né? Então, a pessoa chega, a gente já descarrega lá 300 versículos bíblicos, e eu chamo isso de surra de Bíblia, que às vezes a pessoa nem ouve. Ao invés da gente parar, ouvir, escutar, receber essa pessoa dentro da gente, ver o que acontece com essa pessoa dentro de você, eu começo a falar, e às vezes a pessoa está lá, né? Não está nem mais te ouvindo. Então, escutar é algo que a gente precisa aprender, e cada vez mais. Quando Jesus diz lá em Lucas, acho que em mais de um lugar ele fala isso: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu sempre ficava pensando assim, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Todo mundo que tem ouvidos vai ouvir. Mas isso quando eu era criança, adolescente, mas à medida que eu cresci, eu descobri que muita gente tem ouvido, escuta, mas não ouve. Né? Então, quando Jesus diz quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele também está trazendo isso. Aprenda a ouvir, não só a escutar. Eu faço uma separação aí, né?
Tem gente que faz o contrário, não importa. O órgão, o ouvido, tem a capacidade de escutar ou de ouvir. Mas o que a gente precisa como comunidade terapêutica é além disso. É escutar com atenção, é escutar também com o coração, é escutar tudo que a pessoa está dizendo, tanto pela voz como com o corpo, como com o jeito dela. Então, aqueles que aprendem a escutar, eles vão ter muito mais para oferecer para o outro, e com certeza uma pessoa assim será uma pessoa altamente terapêutica, e só dá para a gente construir uma comunidade terapêutica se nós tivermos pessoas dispostas a tirar a própria trave e a praticar a escuta, que hoje se chama escuta empática, escuta amorosa, escuta interessada. Tem vários nomes, mas a escuta verdadeira. Então, era isso que eu tinha para deixar com vocês. Eu espero que vocês sejam abençoados, igual eu fui preparando para essa gravação, tá bom? Que Deus os abençoe e um abraço carinhoso para cada pessoa, para cada uma que for ouvir essa minha mensagem. Tchau, tchau.